seja o nome de Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pelo visto e sentido, me consta que vocês estão na presença de Deus. Porque na presença de Deus há abundância de alegria. E eu percebo que esse ambiente está sendo um ambiente de alegria. Eu sei que nós já tivemos hoje um dia ofegante, um dia de rotina, um dia de mesmice. Talvez pouca coisa saiu da rotina que seja de alegria. Mas no mais é sempre aquilo mesmo, e todo dia. Mas quando a gente vem à casa de Deus, e a gente vem com júbilo, como dizia o salmista, nos cânticos dos degraus, como o Salmo 122 e tantos outros, e que ele ia pulando os degraus, subindo os degraus, e dizendo: alegrei-me, chegou a hora, alegrei-me. Agora eu larguei lá a junta de boi, eu larguei lá a jumenta, eu larguei lá as cabritas que eu tiro leite, agora eu larguei tudo, agora eu estou subindo os degraus da casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. E quando nós estamos no Espírito é assim mesmo, parece que a gente esquece de tudo, e daqui dá vontade já de escutar o toque da trombeta e o mistério de sentir uma leveza e começar a subir, né, irmãos? E ver Jesus no centro de um trono móvel de glória para dizer: venci, estou subindo, é o céu, acabou a angústia, a luta, estou chegando na presença do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos uma vez mais falarmos sobre este tema que é eminente dentro do campo de advertência e na área doutrinária para a nossa vida espiritual, na presença do Senhor. Falarmos sobre a apostasia que estava prevista dentro das doutrinas escatológicas, um mal que viria. Ele está desde o início, mas ele seria crescente à medida que os séculos e milênios passassem, como estão passando. E eu quero continuar com vocês. Nós vamos recapitular o segundo capítulo da segunda carta de Paulo a Tessalônica, aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 3. Quero transformar essa reunião em assembleia geral extraordinária, porque teremos alguma coisa a fazer no final deste culto, para o que preciso do vosso aval. Diz o texto bíblico: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Eu quero dizer que, quem sabe mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre o verso seguinte, mais para frente, porque nós estamos focados nesses 3 primeiros versículos, cujos versos está bem explicitamente no 3º verso, quando o apóstolo fala: não será assim, sem que antes
venha a apostasia. Vocês percebem, eles tiveram já alguns problemas naquele primeiro século, naquelas primeiras décadas, depois que Jesus foi elevado ao céu. Mas já era um prenúncio de um mal, que a sua tendência, a sua realidade, estaria teimosamente durante todo o tempo da igreja na terra, com a tendência de aumento. Por isso nós estamos aqui no tempo futuro, quando ele está dizendo, no verso 3, né? Quando ele está dizendo, porque não será assim, sem que antes venha, quer dizer, está no futuro. Não é que veio, já está aqui, mas eu estou avisando a vocês, que a apostasia virá. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é um tratado muito sério de maturidade da igreja aí, de se tornar em cerne e convicção da confissão da sua fé e dos princípios cristãos, porque foi uma igreja que ele fundou. Na primeira carta, a gente vê as origens da igreja, e essa igreja foi uma adesão um pouco rápida, foi tipo uma campanha evangelística, e muita gente gostou da mensagem de Paulo. O Espírito Santo fez um movimento grande e rapidamente houve conversões, e dentro de meses, não deu nem um ano, a igreja de Tessalônica já estava constituída. Mas tudo que é novo não tem maturidade. Tudo que é novo está com raízes tenras. É possível um vento forte, qualquer torcicolo que houver, arrancar. E logo chegou a erva daninha. Já chegou uma dúvida, porque tudo que se projeta é cobiçado. Tudo que chama atenção, volta a atenção de alguém. E se pensarmos no campo espiritual, então, da igreja do Senhor Jesus, e da oposição que o nosso inimigo ferrenhamente faz contra a igreja do Senhor, não temos dúvida do que possa acontecer. Por isso o apóstolo corre para falar com os irmãos. E você se lembra que no capítulo 4, nós temos um documento doutrinariamente glorioso, consolador, que Paulo disse, porque aqui tem local, tem data, tem a circunstância do porquê, que o Espírito Santo usou Paulo, Pedro, Filemon, Judas, todos, João, né? O Senhor usou em cima de uma necessidade que estava acontecendo algum problema. Estava acontecendo algum problema. E o capítulo 4 diz-nos, dos versos 13 a seguir, que Paulo, falando ali, ele dá uma palavra de conforto à igreja no que tange aos seus mortos. E aí ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por que ele estava dizendo isso? Porque estava havendo alguma ignorância, estava havendo algum exagero, estava tendo irmãos crentes, a igreja, o povo autêntico, batizado com o Espírito Santo, uma igreja poderosa, mas ainda menina na fé, rasa. E estava tendo crente que na hora que morria um parente, ele queria entrar no caixão para ir junto. Como vocês veem aí, com os que não têm esperança. Tem gente que desmaia, que quer se matar, que diz que acabou o mundo porque o parente morreu e tal. Paulo disse: ei, nós somos um povo diferente. Nós não vemos como eles veem. Eles não têm a revelação que nós temos. Eles não sabem do que nós sabemos. Eles não esperam o que nós esperamos. Eles não têm o endereço do depois disso.
Mas nós temos, portanto, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque se Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele em glória. E aí ele acentua isto, dizendo que ao toque da trombeta os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, ambos subiremos e estaremos com o Senhor para sempre nos ares. Portanto, a morte não é o fim para a igreja. Eu estou dizendo isso para dar a vocês um quadro da igreja de Tessalônica, como era a igreja de Tessalônica. Os irmãos eram pentecostais, eram crentes, eram animados, mas eles ainda estavam um pouco verdes na fé. E Paulo precisou de ir embora. E não ficou um mestre para poder dar sustentação à igreja. Ficou os obreiros do local, ainda novos convertidos. E as circunstâncias das notícias fez com que Paulo escrevesse aquela carta para dizer a eles tudo o que ele disse na primeira carta. E agora a segunda carta, que já tem uma outra roupagem, que já está circunstanciada por outras coisas. E nós estamos prezando a esse item. Algumas terças-feiras estamos falando sobre esse item. Então o apóstolo está dizendo nessa carta as profecias. E nós precisamos de pensar na realidade que a Bíblia é completa, é perfeita. A Bíblia é a revelação de Deus para a igreja em todo o tempo. E o Espírito Santo usa Paulo para dizer coisas aqui, há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, coisas aqui que ainda não aconteceu, que não aconteceu nos nossos dias, e que eu posso dizer a vocês que de repente não vai acontecer para essa geração, vai ser um pouquinho mais para frente, porque o nosso Deus trabalha, né? O Senhor tem que trabalhar dentro da sua glória eterna, com a sua igreja aqui na terra, geração pós geração. E o Espírito Santo, como ele é o Espírito eterno, ele vai usar os seus servos para entregar a sua mensagem de forma profética. Profecia significa revelação de fatos que vão suceder. O que já está acontecendo e as pessoas estão vendo não é profecia, já é a eminência, já é a evidência, já está acontecendo. Agora, quando fala, vou profetizar, eu estou dizendo que eu vou dizer algo que ninguém tem conhecimento, revelado pelo Espírito Santo, que quando acontecer, alguém diz, o irmão fulano foi profeta na minha vida, a irmã fulana foi profeta na minha vida, porque disse, e eu senti assim, cheguei a balançar, mas eis aí, sim. Então o Espírito Santo está dizendo a Paulo aqui, através de Paulo, a igreja de Tessalônica, coisas que eles não era para eles. A sequência do texto que nós paramos no verso 3, a sequência do texto não era para eles. Mas por que o apóstolo estava dizendo isto? Porque o Espírito Santo o dotou dessa revelação para ficar registrado, documentado, para que eles ficassem, para a sua geração, seguros, e para que ficasse como a profecia que se harmoniza com as revelações que o Senhor deu a João no Apocalipse, com as revelações que o Senhor deu a Daniel, no livro de Daniel, com as revelações que o Senhor deu a Ezequiel e outras mais. Então nós estamos com a boca de Deus falando aos nossos corações, quando nós abrimos o nosso espírito, o nosso coração, para crer que essa palavra
não é uma palavra comum, mas ela é a palavra de Deus. Então ele diz: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Mas nós vamos dividir esse texto em duas etapas. Em duas etapas. Primeiro, a manifestação das propostas apóstatas que surgiriam e que iria acontecer naturalmente, tentando se misturar, tentando chegar no meio do povo de Deus, como falsas doutrinas. Falsas doutrinas. No capítulo 13, os versos 5 e 6 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 13, versos 5 e 6. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe o que o Senhor Jesus está falando? Quer dizer, Jesus ainda está falando antes de Paulo. Paulo fala os Tessalonicenses, mas Paulo se converte depois no caminho de Damasco, muito na frente, e o mestre, o verbo de Deus, fala antes. E quando ele diz esse texto, olhai, vamos lá, 1, 2, 3. Primeiro, para essa miséria chamada apostasia, que é uma palavra que vem do grego e que ela é apostasia. O Rainesis é apostasia, aquele que discorda das doutrinas ou dogmas da igreja. Que é apostasia? Apostasia é a pregação de teses que contradizem a fonte, o credo, a declaração da igreja que se baseia os seus princípios de fé nos dogmas fundamentais da palavra de Deus. Qualquer coisa que bater contra isto é fogo estranho e chama-se apostasia. A palavra apostasia dá dois sentidos, portanto. Dá a confusão doutrinária, gerando o desvio da verdade. Quando alguém se confunde doutrinariamente, mesmo que ele não se aperceba e queira fazer valer a sua tese, ele está desviando-se do seu propósito. Então, uma apostasia é desviar-se, mudar de rumo, voltar para trás. Tudo isso dá o sentido de apostasia. E falsas doutrinas. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui: tenham cuidado de que ninguém vos engane. Viu a capciosidade? Viu a força com que os apóstatas trabalhariam para poder demover da fé e da convicção os crédulos na doutrina do Senhor? O que é engano? Engano é sutileza,
né? Engano é argumentos convincentes ao ponto de gerar confusão. E Jesus disse: ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus usou uma síntese. Paulo explica um pouco disso nas suas cartas, e disto que está inserido aqui. Quando Jesus está dizendo aqui, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, ele está dizendo dos elementos dos falsos profetas que viriam no seu nome. Não viria dizendo eu sou Cristo, olha eu aqui e tal. Não, isso aí, pouquíssimas tentativas, isso não seria relevante. Até porque seria um absurdo, né? Tem alguém por aí dizendo que é INRI, é o Cristo? Ninguém vai nessa, porque isso é muito forte para demover a convicção de alguém que está convicto com a sua confissão de fé. Mas confusão doutrinária, contradição de princípios, considerar o que é dogma em fator relevante. Não, isso aí é relativo, é uma relatividade. Dogma é dogma. A igreja preza pelos dogmas, mas os dogmas são doutrina. E a doutrina que não é instituída pelos reformadores, pela igreja primitiva propriamente, ou em qualquer situação, mas pelo Senhor Jesus Cristo, em cima da realidade inspirada daqueles que se harmonizam, mesmo os escritores, mesmo os apóstolos, as epístolas. Nós entendemos que são homens imbuídos de uma experiência com Deus tremenda. Imagina vocês a experiência que Paulo teve. Não participou do ministério terreno de Jesus, fez campanha contra a igreja, mas quando Jesus pega ele lá no caminho de Damasco, se apresenta a ele em glória e diz, ei Paulo, olha eu aqui. Ele viu, conheceu e ficou cego e caiu. Mas ele viu Jesus. E era zeloso, era um homem que não tinha meio termo. Então são homens seletos, separados, exclusivos, que estavam debaixo da inspiração do Senhor, de maneira que eles são um parâmetro para realmente estar no cânon sagrado, como mensagem inspiradora. E que se harmonizam com os princípios revelados, tanto do caráter de Deus, no que tange aos seus ensinamentos no Antigo Testamento, a Jesus Cristo, que dá seguimento disto nessa nova face, que é a face da graça reveladora, que quebra parâmetros, que quebra barreiras, que quebra divisas, que sai daquela redoma, daquela exclusividade de domínio do judaísmo, e que abre para todos os povos da terra o direito da salvação, o direito da vida eterna. E assim vemos que isto é o perigo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 20, Paulo está dizendo para a igreja da Galácia, uma igreja já, capítulo 5, versículo 7, vamos dizer, versículo 20, vamos lá, versículo 20, olha aí, vamos ao 19, para que se complete, para que entenda-se melhor, vamos lá, 1, 2, 3, estamos tratando desse tema. Então, o apóstolo está falando com a igreja da Galácia.
que heresia é uma obra da carne, que o diabo pega na fraqueza de um ser que quer ser a cereja do bolo, aquele que quer ser conotado, que se acha, que é carnalidade, porque toda a vaidade, todo o afã de glória própria é carnalidade. É alguém que nunca viveu no Espírito, nunca teve a revelação do Espírito, é alguém que não tem a dimensão do Espírito, porque não foi revelado. Quem está na carne não agrada a Deus. Quem está na carne não tem revelações especiais. Quem está na carne não vê o outro lado. Quem está na carne não discerne a voz do Espírito Santo. Quem está na carne não consegue interpretar a doutrina da palavra de Deus. Só para quem está no Espírito, só para aqueles que são revelados pelo Espírito. Quando Jesus fala que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele diz: não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Aí eu posso acreditar que eu vou investir em você, porque você recebeu a revelação. Então esse é o privilégio e esse é o ato do porquê nós estamos aqui. A glória do Senhor, a honra ao Senhor, a adoração ao Senhor, pelo privilégio de saber que nós fomos agraciados pela misericórdia do Senhor, sendo considerados quadrados, antiquadro, desatualizados, mesmice, fale o que quiser, mas as convicções de uma revelação não demovem uma pessoa da sua posição em circunstância nenhuma, porque ela está plantada, ela está alicerçada, ela está edificada. E quando surge um fogo estranho, dá para entender: ei, isso é fogo estranho, cuidado. Clama o sangue, sangue e fogo. Tem alguém por aí que fala assim, né? Fogo e sangue. Sim, porque quem está alicerçado. Então o apóstolo diz: isso são as coisas da carne. A heresia, o contradizer fundamentos, contradizer a doutrina. E o que digo aos irmãos, que nós precisamos de ter muita segurança. Nós estamos no momento do micro-ondas, estamos no momento do descartável, estamos no momento das coisas rápidas, estamos no momento de nada radical, estamos no momento de uma constituição brasileira e outras que dilui direitos. Eu não vou entrar aqui em algumas coisas que me comprometem perante o conceito dessa sociedade odierna, mas eu quero dizer a vocês, nós precisamos de ser, em alguns momentos, de alguns aspectos da nossa vida, nós precisamos ser radical. Porque se nós não tivermos convicção absoluta desta realidade que nós defendemos e dizemos ser, a força do vento contrário é tão grande que, por não vigiar, alguém pode se tornar um herege. De vez em quando a gente se admira com uma notícia de alguém, ou alguém que está próximo da gente. Sabe, fulano desviou. Sabe como é que ele está crendo agora? Sabe no que ele crê agora, no que ela crê agora? Sabe como é que ela pensa agora, como é que ele pensa agora? Sabe como é que ele entende agora? Porque deu uma brecha. Deu uma brecha. Nós precisamos de ser radicais. A Bíblia fala que o Espírito Santo, aos Hebreus está escrito que o Espírito Santo, através do sangue da redenção, purificou as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
Imagine que ministração é essa do Espírito Santo. O Espírito Santo pegar o sangue de Jesus, colocar na minha consciência, na sua consciência, trabalhar a sua redenção, o seu intelecto, a sua percepção, a sua cognição, para você sentir um arrepiar da carne, na ação do Espírito, falar em mistérios, ler a palavra, entender a palavra, ter convicção, rebater as falsidades, as heresias, e se manter na presença de Deus. E é nisso que Paulo diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo senão pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos inspira, se o Espírito Santo não tem esse espaço na nossa vida, se o Espírito Santo não ministra nossas vidas, nós temos um passo para virar herege, porque as propostas são as mais indecentes possíveis. E a previsão bíblica aqui é uma previsão de que isso tendenciaria muito para o futuro. E quando eu fiz menção do verso 20, do verso 7, 5, 7, quando eu fiz menção desse verso 7, está escrito lá, uma beliscada. Às vezes você já leu isso muitas vezes, mas não parou para pensar nisso aqui. Então vamos isolar o texto para a gente entender. Paulo olha para a igreja, ou escreve para a igreja da Galácia, e diz: corris bem. Quem vos impediu para que não obedecesse à verdade? Sabe por quê? Estava entrando heresia na igreja. Estava chegando lá uns doutores, PhD em divindade. Fica esperto com esses negócios aí, com essas siglas modernas aí, que eu nunca vi Paulo dizer: eu sou PhD em cristianismo. Ou Pedro dizer: ó, eu tive uma revelação e eu sou, e dá a qualificação. Isso aqui é revelação pura. Quem tem, tem. Quem não tem, pode buscar onde for. Quanto mais ele se bate, mais herege ele vai ficar. Isso aqui é revelação. Mas nós somos propensos, sim. Até porque nós somos inquietos. O ser humano é cheio de querer caçar, né, inovação, caçar novidade, caçar não sei o quê. E quanto mais fica com essa curiosidade, mais vazio vai ficando. Quem está na rocha, não abre mão da rocha. Porque na rocha, você agarra na pedra, o vento não te leva. Uma das expressões de Paulo, ventos de doutrina, né? Todo mundo já leu esse texto, ventos de doutrina. Ventos. O que é fuligem? Qualquer ventinho que passa, leva embora. Já viram pessoas inconstantes? Vocês já viram crentes inconstantes? Que uma hora está falando azul, daqui a pouco está falando amarelo, daqui a pouco está falando roxo. Estou lá, e agora? Não, agora eu está num estado de apostasia. Nosso Jesus é sim, sim. Não, não. É estabilidade. Então Paulo diz aí, nesse verso: corrieis bem. A igreja da Galácia estava inteirada no cristianismo, formada na doutrina de Cristo, estava envolvida, estava completa. A igreja da Galácia eram batizados com o Espírito Santo, tinham experiências com Deus. Toda a doutrina dos princípios, dos valores cristãos estavam esposados, revelados. Eles conheciam, eles sabiam. Daqui a pouco chega alguém: ei, como é que é mesmo? Mas você sabe que vocês baniram a lei? Vocês baniram a circuncisão? Tem que ser circuncidado, que esse é o pacto de Deus com Abraão, porque isso é eterno, isso não caduca, isso não perde o efeito.
Mas o nosso Jesus foi além fronteira. O nosso Jesus revolucionou. Então, a heresia é uma coisa muito perigosa. E quando o Senhor revelou para Pedro, na casa do curtidor, os lençol, eles estavam na posição dos judaístas, radicais, receberam o Espírito Santo e tal, perceberam que um pouco uma porção de pessoas que estavam lá, de outras nações, no dia de Pentecostes, também ficaram empolgados, mas é muito radical demais. Não, a circuncisão, no sábado, tem que guardar o sábado, e não pode comer carne de porco, porque é tudo imundícia, porque tem que tirar o imundo, o imundo do que é santo, o santo tem que ser separado, não sei o quê. Daqui a pouco chega alguém com essa coisa arada lá na igreja de Gálatas. O Pedro, Senhor, estou vendo esse negócio desse lençol aí, como é que é isso aí, Senhor? Não posso aceitar, eu vou comer isso, Senhor. Ora, Jesus mandando ele comer. A heresia é coisa terrível, irmãos. Uma pessoa, quando ela se deixa levar, quando ela abre o espaço para uma heresia entrar no seu coração, ela está perdida. É difícil. E eu sempre digo, tenhamos cuidado com a confusão doutrinária. Tenhamos cuidado com a fé que nós esposamos, que nós confessamos. Temos convicção, inclusive preparo, para poder refutar qualquer proposta. Quando o Senhor Jesus escutou aquilo, espera aí, Pedro, mas eu estou mostrando isso para você, estou mandando você comer, você está dizendo que é imundo? E se eu purifiquei? Se eu purifiquei, eu sou o teu Jesus, eu sou Deus, você é mais do que eu? Poderoso, hein? Quer questionar comigo? Vai querer me convencer que você está certo? Daqui a pouco, bate na porta lá do irmão que ele estava hospedado, o irmão vai lá abrir a porta. Escuta, está aqui um senhor chamado Simão Pedro. Uf, misericórdia. Sim, tem um homem aqui que chama Simão Pedro, sim. Então, o nosso Senhor, que é o centurião romano lá de Cesareia, Cornélio, ele não é judeu não, viu? Ele é gentio. Ele é do Império Romano, é autoridade alta. Ele mandou nós vir aqui falar com ele. Ele estava orando e uma visão do céu veio e mandou, deu o endereço desse lugar, deu o nome do homem e disse que é para esse homem ir lá para falar com ele. Aí o Pedro desce. O que está acontecendo? Olha, nós somos servos, somos soldados, o centurião Cornélio, lá de Cesareia, e ele estava orando ontem, é um homem piedoso, um homem temente a Deus, e ele viu, quando o Senhor falou com ele, manda lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, uma casa que está do lado do mar, não tinha aplicativos, WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, difícil para encontrar esse negócio. Mas o nosso Deus não precisa de aplicativo. O Espírito Santo não precisa dessas coisas para dizer a gente aonde está a nossa bênção, aonde está o nosso segredo, aonde está a nossa fonte. O Espírito Santo sabe tudo. Ele disse, então tá. Vocês vieram me achar aqui? O irmão, dono da casa, falou, irmão Pedro, temos um homem lá. Inclusive disse que o senhor deles falou que estava orando ontem, disse que aqui em casa tinha um homem chamado Simão Pedro, que era para ir lá. Aí Pedro teve a visão, olhou aqui e falou, gentio, não é o negócio do lençol que eu vi lá não? Eu vi umas imundícias lá, e Deus, o Senhor Jesus mandou eu comer? Será que é esse negócio de que eu tenho que pregar para gentio? Quebrar um paradigma. Porque o Espírito Santo desceu, aconteceu tudo, a igreja em Jerusalém estava animada, mas entre os judeus. Primeira
rasgada para gentios. Quando ele chega lá, o homem recebe ele, dobra o joelho. Ele, não, por favor, fica de pé. E tal, olha, foi bom que o senhor veio, porque eu estava orando ontem e tal, e aí o senhor me falou da sua pessoa, e que o senhor tem um recado para dar para mim. E que o senhor tem uma mensagem para dar para mim. Mulher, para aí de cozinhar o arroz. Meninos, nem foram para a escola, porque estão esperando. Vem cá. Vocês que trabalham aqui no palácio, na minha casa, todos os funcionários, senta aí nessa sala por aí. Vamos ficar todos agora postos para ouvir o que Deus mandou por esse homem para nós. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Quando ele começa a falar, o Senhor deixou o cenário acontecer igual ele viu no cenáculo. Do mesmo jeitinho que ele viu no cenáculo, o Senhor deixou acontecer na casa de Cornélio. Daqui a pouco o Espírito Santo desce e eles começam a chorar. As crianças falando em língua, e a mulher falando em língua, e ele falando em línguas, os empregados falando em língua, todo mundo. Pedro, ai, que cenário é esse do cenáculo que eu estou vendo aqui? O mesmo cenário do cenáculo. Meu Deus, meu Deus. Aí o Espírito Santo falou: acabou a barreira. Quebrou a barreira. Quando o Senhor diz: tu és Pedro, sobre essa pedra, ele, Jesus, não é Pedro que é a pedra, mas porque Pedro ia ministrar de uma forma tão forte que ele representaria a pedra. Quem quebrou o paradigma foi Pedro. Então Jesus disse para ele: eu sou a pedra, mas você sabe que a minha igreja que vai ser construída nessa pedra, a chave está na sua mão. Vai lá. Quando ele reúne os obreiros, os apóstolos de Jerusalém, conta a história e diz o que aconteceu e já dá, olha, já sei que Deus não faz exceção de pessoa, vocês estejam certos que vai ser assim e que tal, e nós não podemos também colocar julgos em cima dos gentios, porque eles são gentios e nós somos judeus, mas a graça veio para todo mundo. Vamos fazer arrumar essas coisas e saber que essa graça salvadora é para todos os povos, raça, língua, nações. Um crente dotado da doutrina do Espírito Santo revelada deste Evangelho, não cede um milésimo, não se entrega, não tem vergonha de ser diferente, não se acanha de publicar, levanta a bandeira, enfrenta qualquer coisa, passa os impossíveis, dá um cala-boca em qualquer, um importante que seja, porque ele tem convicção da doutrina de Deus e não é um herege e não cede à heresia, não muda de rota, não busca uma alternativa, não busca diferenciar as coisas. O caminho é esse: andai nele, sem desviares, nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia, aleluia. Então a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos de ter redobrada vigilância. Redobrada vigilância. Nós não podemos simplesmente ser confessores de um princípio de dogmas, de doutrinas que sejam unicamente determinado pela igreja, sugestionado. Isso é uma coisa de geração, tem que ser gerado do Espírito de Deus para o meu espírito, do Espírito de Deus para o seu espírito. É uma coisa que vem direto do céu para a mente, para o coração, para o consciente. E nós temos que estar preparados em todo o tempo da igreja.
E gradativamente, à medida que isso vai acontecendo, vai ficando cada vez mais tentador, vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. E a igreja vai passando por um expurgo, por um fogo. E os que são eleitos e que realmente sabem da doutrina, estão vigilantes, sabendo que os ataques seriam constantes. Mas há tendência, por isso Paulo disse para os Gálatas: vocês estavam bem, correndo bem, indo bem, no endereço certo. Chegou alguém aí e começou a querer fazer a cabeça com vocês e dizer que judaísmo, que se não seguir alguns princípios do judaísmo, não vai para o céu, não vai ser salvo. Ei! Precisou de chamar a atenção da igreja. Então nós precisamos de vigiar. Nós precisamos de vigiar para manter a confissão daquele que nos salvou, com a revelação que ele nos deu. Não buscarmos atalhos e nem conveniência, nem ter vergonha da nossa igreja. Quando eu digo igreja aqui, não estou falando bandeira, estou falando aqui de um projeto de vida eterna, da defesa dos nossos princípios doutrinários. Alguém está confundindo aí uma placa Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, igreja metodista, outras, como as figuras, as formas. São organizações social, né? É o segmento social da igreja, que defende a sua proposta de interpretação doutrinária. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela está formada em Cristo. A nossa forma está em Jesus. Nós somos formados em Jesus. Mas é uma tendência. Vocês viram o que aconteceu com os Gálatas? Vai, daqui a pouco começou a entrar umas confusão, umas heresias na igreja. Alguém começou a guardar o sábado, outros começaram a buscar os oficiais lá do judaísmo para circuncisão, não sei o quê. Paulo, se vocês nem judeus são, o que vocês estão pensando? Vocês estão perdendo tempo, isso para vocês não vale nada. Vocês estavam cheios da graça, estavam na revelação. Quem? Como é que vocês pararam? Então essa noite o Espírito Santo me empolga a dizer a vocês: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, marche, olhe para frente. Olhe para frente e para cima, para frente e para cima, para frente e para cima, e vai falando Jesus, 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 e vai falando Jesus, e vai defendendo os princípios revelados pelo Espírito Santo, sem medo de ser feliz, e não busca encrenca. Começar a inventar coisa, você não vai chegar lá. Nós não vamos chegar lá. Quando Paulo diz no capítulo 11, versículo 19, da Epístola aos Coríntios, o apóstolo fala também com a igreja de Coríntios sobre isso, sobre essa situação de heresias. E ele diz aí, e até importa. Como é que está escrito lá? Como é que está escrito lá? A palavra de Deus tanto mostra fatos, como revelando os fatos, dá-nos o efeito, dá-nos uma reação, um resultado, ou uma cobrança de vigiar. Por quê? Se a igreja da Galácia entrou uma sementinha duvidosa e acabou dando prejuízo a alguém, se a igreja de Corinto, Paulo fala isso aí: olha, estou lamentando que tem alguém no meio de vocês que está herético, que está alimentando heresia, está aí no meio de vocês, mas já não está falando a mesma língua, já não está confessando a mesma fé, já não está confessando os mesmos princípios. Eu lamento, mas por outro lado também, que aconteça, para que os que são sinceros se manifestem. Para os que têm convicção,
se manifeste. É um teste de prova. De vez em quando acontece na trajetória da igreja. Alguma coisa que a gente cai o queixo. Sabe fulano? Agora virou não sei o quê. Mas e aí? Não, diz que agora, que foi enganado 20 anos, que ficou nessa igreja enganada, que não sabia que agora... Aí Paulo está dizendo aqui, o que é que vamos fazer? Não temos como evitar isso, mas é bom que aconteça isso para se provar quem tem convicção, quem é sincero. Com todo o respeito, as irmãs que chamam Maria, mas que não é Maria, vai com as outras. Que tem uma construção, que tem uma convicção, que tem uma estrutura. Fulano, você precisa de ver. Sangue de Jesus tem poder, rapaz. Fulano, agora, o sangue de Jesus tem poder. O que você está pensando? A minha proposta já é o céu. Eu estou no caminho. Eu tenho o conglomerado da doutrina, no propósito do evangelho. A minha salvação está em Jesus e é justificado nele. E mais nada. Ai de mim sem ele. Ai de nós sem ele. E como ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Quem está em Cristo Jesus? Quem é que está em Cristo Jesus? Quem está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação e não tem nada para arrumar. Jesus já arrumou tudo. E nós estamos só na sua graça, obedecendo a sua palavra, andando na sua presença, temendo o seu nome. Tem espaço para melhorar? Tem. Quem falou que não tem? Tem. Precisamos, inclusive, termos uma tremenda de uma guerra dentro de nós. O Paulo foi muito sincero nisso, quando ele escreveu os Romanos, disse, há uma guerra dentro de mim. Eu vivo num conflito. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer está batendo na minha porta, em um negócio terrível. Eu tenho uma guerra. Mas para mim, viver é, e morrer é. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa mensagem, a gente vai seguir falando mais um pouco disso na próxima terça-feira. Falar mais um pouco sobre isso. Mas eu quero dizer a vocês, essa mensagem, esse tema, é um tema para que nós sejamos mais vigilantes. Para que nós primamos mais pelos valores daquilo que Deus nos deu para administrar. Que não relaxemos, que não abrimos mão, que não fiquemos olhando para um lado para o outro, porque está infestado de apóstatas. O mundo está infestado de apóstatas. O que tem de apóstatas por aí, inclusive com fachada. Então essa primeira proposta é a proposta de doutrinas falsas. É uma das primeiras fachadas. Porque a palavra literalmente quer dizer desviado, desviou, saiu da rota. Mas qualquer coisa que impedir alguém de ir para o céu, já é desviar, já é apostasia. Só que ela vem com proposta. É o seguinte, vai comigo, vamos fazer um negócio lá, e vai ser o seguinte, e tal, e nós vamos fazer ceia inclusiva, e nós vamos fazer batismo de criança, nós vamos fazer fogueira santa, e nós vamos fazer a unção dos 7 castiçal, e nós vamos fazer o não sei o quê. Cuidado com as doutrinas falsas, que é o primeiro caminho para uma apostasia, e às vezes ela vem sutil, e o elemento já está totalmente fora da rota, fora da proposta, perdeu o rumo, não sabe nem o caminho, quanto mais, nem a porta, quanto mais o caminho da salvação, perdeu tudo, confundiu-se, e uma pessoa confundida, doutrinariamente, é pior do que um pecador inveterado que nunca conheceu a palavra. Então por isso que a palavra nos fala de uma maneira muito advertente, cuidado com a apostasia.
porque ela não vem assim. Uma coisa é, às vezes a pessoa sofre um acidente espiritual, pode acontecer, infelizmente. Estamos na carne, de repente a pessoa não vigia, cai num pecado, comete um pecado, não sei o quê, vai passar por um vexame, um processo de dor, de humilhação. Mas às vezes ele cai num pecado, mas diz, eu pequei contra o Senhor. As convicções de que ele estava na proposta de Deus, vai gerar temor, dor, gemido, remorso. E dependendo do seu estado de arrependimento, se for sincero, Jesus vai ter misericórdia dele, dela. Porque as suas convicções, apesar de cair, não foram abaladas, não entrou uma confusão no seu coração, sua cabeça não bagunçou, ele mantém temor de Deus, sabe que cometeu um pecado. Quando vem, volta, quero que ele me perdoe em nome de Jesus. Mas você confessa a sua fé? Sim, eu sofri um acidente, o caminho é esse, a minha vida é isso, a minha doutrina é essa, os meus princípios são esses, não tem nada que alguém me chame para lá e para cá, o caminho é Jesus, e ai de mim se eu não chegar aqui no corpo de Cristo para alcançar perdão, para me poder recompor a minha vida espiritual, porque eu quero ir para o céu. Pois isso é menos mal do que alguém que se veste de uma veste piedosa, aparente, enganosa, e joga uma semente duvidosa, uma semente confusa, uma semente de doutrina herética, e as pessoas se confundem e vai na conversa da falácia falsa. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ajude, que nós possamos manter firmes, decisivos, convictos. Quantos nessa noite têm certeza de que você está no caminho, de que você está na proposta, de que você está na esperança, de que você sabe que esse é o caminho, a verdade e a vida? Eu não estou dizendo a Assembleia de Deus. Claro que amamos a nossa igreja, claro que ela é um duto de juntos, caminhando juntos. E sim, tem alguns princípios, que são alguns princípios de formalidade que faz o contexto disso, sim. Porém, de hábitos, de costume, de liturgia, uma coisa de ser, que não tem nada a ver com a estrutura da salvação. Mas eu quero dizer a vocês que dessa confissão de fé que nós temos, inclusive do nosso credo, que se vocês quiserem, o credo da nossa igreja, baseado na estrutura doutrinariamente cristã e bíblica, está editado pela nossa casa publicadora. Não é a nossa Bíblia é essa aqui. Mas em que cremos? Por que confessamos? Qual as bases da estrutura da nossa convicção? Seguir esse caminho, seguir essa rota, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhando para cima, porque Jesus vem de cima e é nele que está a nossa redenção. Há muitas coisas por aí, muitos movimentos por aí. Vou dizer para vocês que tem igrejas por aí, segmentos evangélicos por aí, evangélicos, que se você chegar para alguém e dizer assim, escuta, você tem certeza da sua salvação? Vai engasgar, vai dar uma tossida, vai dar uma rateada, mas quem está em Jesus Cristo não precisa criar interrogação. Quem está em Jesus Cristo está justificado, ele pagou o preço. Eu declaro como meu advogado perene toda hora. Qual é o meu destino? Se ele é o caminho, a verdade e a vida, eu digo que eu estou nele, onde eu vou parar? Eu tenho que ir para o céu. Você tem que ir para o céu. Se nós declaramos assim, o nosso destino é o céu. Pode o diabo fazer o que fizer, pode ele arrastar o que ele quiser, nós temos um glorioso destino. O nosso destino é o céu. Morrendo é ganho, vivendo é Cristo. Nosso destino é o céu.
Deus abençoe os nossos corações. Vamos pedir às irmãs louvarem a Deus, não é? As irmãs vão louvarem ao Senhor, não é? E estão na escala. Vamos entregar ao Senhor nossos dízimos, nossas contribuições, aquilo que mantém a obra de Deus, o seu dinheiro de altar. Põe aí na presença do Senhor, para Ele prosperar você mais, abençoar você mais, te dar mais rendimentos, abrir a porta do trabalho, enfim, faça isto com toda a fidelidade, enquanto as nossas irmãs estarão louvando.